Gênesis capítulo 24. Deixa a sua Bíblia aberta. Quero convidar você a comigo a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, diante da tua palavra que está aqui aberta, eu venho pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Ilumine a minha mente e a mente de cada irmão e irmã que estão aqui para compreendermos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta e hoje o tema que eu quero tratar com vocês é sobre o foco, o incrível poder do foco. Quando nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós sabemos estabelecer onde nós queremos chegar. Mas quando a gente não tem propósito, não tem foco, a gente vai para onde o vento leva. É como um barco sem direção que o vento leva, e como aquela canção popular, né? Deixa a vida me levar, e a vida vai te levando, o vento vai te levando, e você não tem direção porque você não tem foco. É importante nós termos foco, senão as pessoas nos movem, as circunstâncias nos movem, mas nós nunca sabemos onde chegar. Então, quando não se tem foco, qualquer lugar é o nosso destino, não é? Porque eu não sei onde eu quero chegar. E isso faz com que os esforços e as nossas energias se concentrem no que é importante quando nós temos foco. Senão a gente gasta energia e a gente nem sabe onde quer chegar. Quantas vezes você já fez isso? Eu também. A gente deixou as coisas acontecerem, mas a gente não sabia onde chegar, não sabia qual o destino. E quando a gente não tem foco, de fato, os pais nos mostram uma direção, a sociedade nos mostra outra, a vida, as circunstâncias nos mostram outra, mas a gente não sabe onde a gente quer chegar. E por isso a gente vive como um barco à deriva no mar, sem ninguém dirigindo, e ele vai para onde o vento levar. Faz parte da minha natureza e da sua nos distrair com assuntos que não são tão importantes, e isso tira o nosso foco do que é importante. Muitas pessoas são como giroscópios que ficam girando num ritmo frenético sem jamais chegar em lugar nenhum. Não sabe. Aí a pergunta que eu faço para você, para a gente começar: aonde você quer chegar esse ano? Qual o seu objetivo nesse ano? Viramos um ano, né? Mas qual é o seu objetivo? Sem um objetivo, sem um propósito definido, nós vamos sempre mudar de rumo, nós vamos sempre mudar de emprego, de relacionamento, de igreja e de tantas outras coisas, porque a gente nem sabe o que a gente quer. E isso complica, porque chega depois de vários e vários anos, você chega a um lugar que talvez você nem esperasse, porque você nunca teve foco. E quanto tempo você viveu sem um rumo? Por isso a pergunta: onde você quer chegar? Às vezes a gente quer que a nossa vida mude, às vezes a gente quer experimentar coisas novas, mas a gente nem sabe para onde quer chegar, e não sabe nem para onde ir, né? E eu fiquei pensando nisto quando eu estava me preparando. Essa palavra falou muito comigo, e normalmente a palavra fala primeiro com quem vai pregar, e confesso que essa falou muito comigo quando eu estava estudando. E às vezes a gente pensa, começa um ano, a gente pensa, esse ano vai ser diferente. Tem até uma canção, tudo vai ser diferente. Mas como ser diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas, e é pior, a gente nem sabe onde a gente quer chegar. E isso não resolve o problema, só falar que vai ser diferente. Falta foco. Diz aí, falta foco. Falta foco. Efésios 5,17, o texto diz assim, na linguagem A Mensagem: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade da gente se concentrar pode ser verificada na luz, por exemplo. Quem aqui já pegou uma lupa, uma lente de óculos e colocou assim em cima de uma folha, ou de um fósforo, ou de uma madeira, ou de um papel? O que acontece?
a lente centraliza, focaliza a luz, e a luz atravessa a lente, e ela então fica mais forte, e ela é possível queimar um papel, um pedaço de madeira, uma folha, até perfurar uma folha. Porque a luz foi focalizada, concentrada, e com isso ela tem mais força. Quando a luz ainda é mais concentrada ainda, ela se transforma no raio laser, que é possível até cortar aço. Isso é foco. Mas quando a nossa vida está olhando para todo lado, a gente não sabe onde vai, e a gente fica perdido. Não há nada tão poderoso como uma vida direcionada, uma vida que tem foco, que sabe onde quer chegar. Na sua profissão, onde você quer chegar? No seu casamento, onde você quer chegar? Nas coisas que você faz, onde você quer chegar? Não, eu vou fazendo uma coisa por dia. Sim, mas você precisa entender que você quer chegar lá, naquele lugar. Então você tem que fazer coisas no dia a dia para chegar lá. Mas o que acontece é que a gente não tem foco. A grande parte das pessoas vive uma vida sem foco, ou seja, elas não sabem e não comemoram cada passo, porque elas nem sabem onde querem chegar. Os homens e as mulheres que mais influenciaram o mundo, eles eram aqueles homens e mulheres mais focados, sabiam onde queriam chegar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi o que difundiu o cristianismo no Império Romano inteiro, sozinho praticamente, através das suas cartas, das suas viagens. Você sabe qual é o segredo dele? Era o foco. Ele sabia onde ele chegar, onde ele queria chegar. Ele sabia, tanto que o texto diz, um texto que ele escreveu em Filipenses 3,13, estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Uma outra tradução, né? Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. A pergunta que eu tenho a você: você sabe onde Deus quer que você vá? Ou o que você quer? Você sabe o que Deus quer que você faça na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Se você quer que a sua vida tenha impacto, você precisa focalizar, direcionar a sua força. Quando a gente divide muito a força, a gente não faz nada bem feito. Você precisa da direção. Por isso que toda virada de ano você faz aqueles planos, né? Eu quero chegar ao final do ano e alcançar tal, fazer isso, isso e aquilo. Aí chega ao final do ano, muitas vezes você não alcançou aquelas coisas, porque você não teve foco. E com isso a gente é inconstante, e a gente começa a andar em círculos, e os anos continuam os mesmos sempre, nada de mudança. A gente quer mudar, mas a gente tem muita coisa a fazer, e a Bíblia está dizendo, é melhor você fazer menos, mas fazer com foco, dá mais resultado, fazer com excelência. Às vezes nós estamos fazendo tanta coisa, mas nenhuma dessas coisas a gente faz bem. Por quê? Pega muita coisa, pega uma coisa, duas no máximo, e faz bem feito, com excelência, porque senão as coisas ficam maus. Às vezes você precisa deixar algumas coisas que são boas até, mas tem coisas mais importantes. Nem tudo que você precisa deixar é coisa ruim, mas ela está tomando o seu tempo de fazer o que é mais importante, e com isso você perde o foco e você se sobrecarrega. Às vezes nós confundimos muita atividade com produtividade. Às vezes eu faço menos, mas faço melhor. Então você precisa enfocar a sua vida, senão vai chegar ao final do ano, deste ano 2022, você vai terminar e falar, puxa, não cheguei onde eu queria. Seja específico. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,15, assim os interessados em tudo que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo. E quando a gente é focado onde a gente quer chegar,
nada desvia a nossa atenção. Neemias, quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém, teve muita oposição. Certa vez vieram falar: Neemias, eles querem falar com você. Ele falou assim: não, agora eu não posso conversar, eu sei onde eu quero fazer, eu quero continuar fazendo serviço, nada vai me atrapalhar, eu sei o que eu quero fazer. E aí nós chegamos no texto de Gênesis capítulo 24. O que nós podemos tirar desse capítulo sobre foco? Quando nós lemos o capítulo 24 de Gênesis, nós vemos um modelo na Bíblia para a gente seguir de uma vida com foco. De uma vida com foco. Esse modelo é encontrado na história de Eliezer. Você sabe quem é Eliezer ou não? Sabe ou não? Eliezer era servo de Abraão e cumpriu uma missão. Qual que era a missão de Eliezer? Encontrar uma esposa para Isaac. Nesse novo ano, para você chegar onde você acredita que Deus quer que você vá e ser o que você sabe que Deus quer que você seja, existem algumas etapas para te ajudar a ter foco. E é sobre isso que eu quero falar, olhando para a história de Eliezer. Eliezer foi chamado por Abraão porque Deus prometeu para Abraão que de Abraão faria uma grande nação, não é isso? Abraão, então, Deus promete para Abraão ter um filho, passam-se 25 anos, ele tinha 75 anos, ele só foi ter o filho aos 100 anos, certo? E aí ele tem o filho, só que o filho começa a crescer, Abraão começa a ficar muito mais velho, e o filho não tem esposa, e obviamente não tem filho. Como é que Isaac já está ficando com uma idade maior, não se casou, Abraão está velho, o que fazer para que a promessa de Deus se concretize? E aí então Abraão, velho, com a idade avançada, o texto diz no capítulo 24, verso 1, que Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Não é isso que está aí? E o que Abraão faz? Olha só. Verso 2. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então, Abraão estava com a idade avançada, ele chamou o seu servo: você tem uma missão, você precisa encontrar uma mulher para o meu filho, e não pode ser entre os povos entre os quais nós vivemos, tem que ser da minha família. Então você vai voltar de onde eu vim e vai encontrar uma esposa para o meu filho. Essa era a missão. E a primeira lição de hoje é a seguinte: você precisa se perguntar onde você está agora. Esse é o ponto. Onde você está agora? Antes de qualquer coisa, você precisa saber onde você está. Você tem que saber onde você está antes de poder saber para onde você vai. Você precisa fazer isso, fazer a si mesmo as seguintes perguntas: onde eu estou agora? Onde você está? Qual o seu nível espiritual? Onde você está espiritualmente? Como está a sua vida espiritual? Que ponto está? Onde você está financeiramente? E onde você quer chegar? Onde você está emocionalmente? Onde você está nos relacionamentos? Onde você está no nível físico, sua saúde física? Onde você está geograficamente? Você precisa saber onde ou como você está, para você saber depois onde você quer chegar. Por exemplo, eu não estou bem espiritualmente, então qual que é o meu alvo para esse ano? Se fosse esse, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Então o que eu vou fazer? Vou ter um tempo diário com Deus em oração e leitura da Bíblia. Então eu preciso saber como eu estou e como eu posso fazer para melhorar. Vamos imaginar que você não está bem financeiramente. Então qual que é o seu alvo? Arranjar alguma forma de ter uma renda melhor, ou economizar, cortar despesas.
Então sempre é necessário saber onde e como você está, para que você possa saber o que precisa ser mudado. Então, se eu sei onde eu estou, eu preciso fazer uma outra pergunta que não está aí ainda. O que eu gostaria de mudar? Você olha como você está, onde você está, e vê o que você quer mudar. Ou imaginar que você está com uma vida sedentária. Isso eu estava, estou melhorando. Eu estou acima do peso. O que eu tenho que fazer? Praticar exercício, mudar o que eu como. E assim em todas as áreas da vida. Não estou bem no meu casamento, não estou legal. O que eu tenho que fazer? Ter mais tempo com a minha esposa, ouvir mais minha esposa. Então você precisa saber onde você está, para você depois saber o que você precisa mudar. Deus prometeu para Abraão que ele se tornaria o pai de uma grande nação. E aqui em Gênesis capítulo 24, nós descobrimos que Abraão já era um homem de idade avançada e seu filho Isaque ainda não tinha filhos. Você imagina a preocupação de Abraão? Ele estava bem velho, o filho já era adulto, não estava casado e ele só tinha Isaque. E Deus prometeu uma grande nação a partir de Isaque, mas Isaque não tinha nenhum filho. Isaque nem casado era. Então Abraão fica preocupado. Abraão avalia a situação que ele estava naquele momento. Então o que ele faz? Preciso resolver isso. Ele sabia onde queria chegar. Ele separa o seu servo de confiança para encontrar uma esposa para Isaque. Um princípio muito importante para você, meu irmão e minha irmã que estão aqui hoje, dessa primeira lição, é que nunca é tarde demais para você fazer uma mudança na sua vida. Abraão já estava bem de idade aqui, né? Nunca é tarde para começar um novo ciclo, um novo momento na sua vida. Deus começou a usar Moisés com 80 anos. Deus começou a fazer uma obra na vida de Abraão a partir dos 75 anos. Deus demorou 120 anos para que a arca fosse construída, o dilúvio viesse. Então nunca é tarde demais para você fazer uma mudança na sua vida. Eu já vi pessoas com idade, na terceira idade, que resolveram fazer uma faculdade, se formaram, são advogados, são médicos, várias profissões diferentes. Por quê? Porque elas entenderam que sempre, enquanto houver vida, há esperança e há oportunidade de mudança. É preciso você pensar sobre isso. Mesmo que essa mudança possa demorar mais do que você pensa, é possível, ou nunca é tarde, para você fazer uma mudança na sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? A Bíblia diz isso. Sempre é possível uma nova mudança enquanto há vida. O que às vezes acontece é que a gente adia, procrastina, né? Deixa para depois, e aí a gente fica como um barco à deriva no mar. Ou então você decide dar uma direção para você nos próximos anos. Deus quer que você tenha uma direção. Se você não tem foco, você não consegue avaliar o seu avanço. Como você vai avaliar se você melhorou, avançou em alguma coisa na sua vida, se você nem sabe onde você quer chegar? Então, primeira lição, qual é? Vamos falar juntos? Pergunte onde eu estou agora. Você pergunta para você onde você está agora, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, como você está? Aí você avalia aquilo e vê o que precisa mudar. Aí você você focaliza isso. Segunda coisa, pergunte o que eu quero. Para chegar onde você deseja, você precisa ser específico sobre o que você quer. Eu quero melhorar fisicamente, é muito vago. Seja específico. Vamos imaginar aqui, você precisa melhorar fisicamente, o quê? Aí você foi lá na balança, você viu que você está, 5 quilos acima do peso normal. Então qual que é o específico? Você precisa perder 5 quilos. De que forma? Vou cortar, por exemplo, carboidratos.
Vou fazer caminhada todos os dias. Você precisa ser específico. Você precisa saber o que você quer. Entendeu? A oração precisa ser específica. As ações que você tem a tomar precisam ser específicas. Senão fica muito vago. Eu quero ter uma vida melhor esse ano. Beleza, está muito vago. O que é esse melhor? De que forma? Entende? Abraão aqui fala para Eliezer exatamente que tipo de esposa Isaac queria. Ele queria para Isaac. Ele foi o que? Especificou. Ele falou: Eliezer, eu quero uma mulher do povo do meu povo, assim, assim, assado. Então ele diz para Eliezer para ir à terra dos seus parentes, ao invés de escolher uma esposa para Isaac entre as mulheres dos cananeus. Você nunca vai alcançar algo que for vago, uma meta que você nem sabe, é muito aberta. Quanto mais geral o seu alvo, menos poder você vai ter. Lembra do foco? Quanto mais focalizado, mais força. Entendeu? Quanto mais específico você for, mais poder você vai ter na sua vida. E pensando nesse ponto, você precisa pensar em algumas coisas. Por exemplo, quem você quer ser esse ano? O que você quer fazer esse ano? O que você quer ter, adquirir esse ano? Por que você quer isso? Entendeu? Você respondendo essas perguntas, você responde essa principal. O que você quer? O que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? Por que eu quero isso? Você não pode apenas saber por que você quer, ou o que você quer. Você precisa saber o porquê você quer. Qual o motivo que você quer essas coisas? Se você não sabe o porquê, vai ficar sempre difícil. Quando Eliezer aqui ouviu o objetivo de Abraão, ele começou a perguntar: mas e se? E se? Se você ouvir o e se do seu objetivo, do seu alvo, do seu sonho, ficar dando muito ouvido a isso, você vai parar por causa da preocupação e por causa do medo. Você não precisa se concentrar no como você vai fazer primeiro. Você precisa descobrir o porquê você quer aquilo. Depois Deus vai dar formas de fazer. Deus vai te mostrar como fazer se você saber o porquê você quer isto. Deus vai te ajudar a resolver os problemas que te impedem de alcançar o seu sonho, o seu alvo, a sua meta. Então, a primeira pergunta qual foi? Vamos voltar? Pergunte onde você está, como você está agora, que ponto você está em todas as áreas da sua vida. A segunda você pergunta: o que você quer a partir de onde você está? O que você quer? Terceira, aí vem uma coisa importante. Pergunte o que Deus prometeu. O que Deus prometeu? Veja Gênesis capítulo 24, verso 7, pegando o contexto da história. Olha só o que o texto diz: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Abraão estava convicto do que Deus havia prometido para ele. O que Deus prometeu? Pastor, mas não sei o que Deus prometeu. Precisa ler a Bíblia. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas para você. Você não precisa que Deus envie um anjo, como aconteceu na história aqui, adiante de você. Você precisa ler a Bíblia e saber quais são as promessas que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus tem promessa de, repita comigo, sucesso. Vamos lá? 1, 2, 3 e? Sucesso, confiança, saúde, prosperidade, força, sabedoria e, repita comigo, e muito mais.
Então a Bíblia tem mais de 7.000 promessas sobre essas coisas para você. Então você precisa saber o que Deus prometeu para você. Tem muitas promessas. Aí você fala, pastor, mas por que Deus faz promessas? Porque Ele quer que você aprenda a confiar nele. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa confiar. Quando você define um alvo, uma meta, um foco para a sua vida, você não pode se concentrar nos problemas. Você precisa se concentrar nas promessas. Porque se Deus prometeu, pode surgir o problema que for. Se você continuar seguindo em frente, aquilo vai se cumprir. Porque Deus prometeu. Deus prometeu. Encontre uma promessa na palavra de Deus que vai te levar para o seu objetivo. Então, toda vez que você for traçar um objetivo, um alvo para a sua vida, procure uma promessa de Deus para essa área. É isso que Abraão fez quando ele chama Eliezer e começa a se preocupar em cumprir a meta que lhe foi dada. Abraão contou para ele sobre a promessa que ele recebeu de Deus. Hoje em dia, como eu disse, a gente não precisa de um anjo para ir à frente, porque a Bíblia tem muitas, dezenas de vezes ela diz que Deus será com você, não importa onde você for, Ele estará com você. Se estiveres sobre as águas, não te afogará. Se andares pelo fogo, não se queimará. Não temas, eu sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? A Bíblia está cheia de promessas. Deus está sempre com você, às vezes mesmo que você não sinta, Ele está do seu lado. Você só precisa estar com Ele, conectado com Ele, crendo, desenvolvendo a sua fé. Então você precisa perguntar o que Deus prometeu. Repita comigo: o tamanho do meu Deus determina o tamanho do meu objetivo. Entendeu isso? Qual o tamanho do seu Deus? Eu me surpreendi. Eu confesso que às vezes a gente imagina algumas coisas, mas Deus é muito maior que as circunstâncias. E algumas coisas que fogem do seu controle, das suas possibilidades, Deus torna possíveis. Eu ouvia muitos testemunhos de pessoas contando coisas miraculosas que Deus fazia. Eu falo, Deus, quando isso vai acontecer comigo? Hoje eu posso dizer que já aconteceu, algumas. Porque o tamanho do meu Deus determina o tamanho do meu objetivo. Sonhe grande, querido. Comece pequeno. Porque Deus, o Deus que você serve, no dicionário dele não existe a palavra impossível. Para todas as suas promessas não há impossíveis, a Bíblia diz. Não há impossíveis em todas as suas promessas, mesmo que pareça loucura, como Abraão. Abraão tinha 100 anos, como ele poderia ter filhos? A mulher era estéril. Mas para Deus, quando Ele promete, acontece. O estabelecimento das suas metas, dos seus alvos, sempre começa com uma promessa de Deus. Não olhe para as limitações, olhe para as promessas. Não olhe para os problemas, olhe para as promessas. Promessas. Nós cantamos um hino bem antigo aqui na igreja, né? Tu és fiel, Senhor. Não é? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. No filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Olha só isso. Confie no Deus que você crê. O tamanho do seu Deus determina o tamanho do seu sonho, do seu objetivo, do seu alvo, da sua meta. Deus, eu não consigo fazer isso, nunca consegui fazer aquilo, mas Deus te dá forças para isso. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o amor. Não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas. Promessas. Se Deus prometeu que ia levar o povo dele para a terra prometida, nem o mar poderia impedir. Ele abriu o mar. Era impossível? Para o homem, totalmente. Para Deus não é.
Em quantas situações da minha vida eu chegava diante de situações que parecia um mar diante da minha frente, aí Deus fazia o que eu não podia, entendeu? Porque o seu sonho determina, o tamanho do seu Deus determina o tamanho do seu sonho. Você precisa crer nas promessas. Outra coisa, ore, vamos falar juntos? Ore, Deus, me ajude a chegar lá. Veja o verso 12 de Gênesis 24. Olha o que Eliezer ora: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Ele pediu a Deus, dá força para chegar lá. Às vezes você pode traçar alvos que para você são praticamente impossíveis, mas Deus pode realizá-los. Depois que Abraão encontra a promessa na palavra de Deus, ele ora e pede a Deus por sucesso. Foi o que o Eliezer fez. E você também precisa encontrar uma promessa na palavra de Deus, orar e pedir a Deus para que seja bem sucedido. Porque preste bastante atenção no que eu sempre coloco no meu coração: nunca vai faltar recursos, Luiz Carlos, para fazer a vontade de Deus. Vai faltar para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus não. Se Deus prometeu que Ele vai fazer isso com você, pode parecer impossível, segue em frente que vai vir alguma forma, vai acontecer, porque Deus honra o que Ele fala. Às vezes nós não, mas Deus honra. Deus providencia recursos. Essa igreja já experimentou isso. Deus dá recursos para fazer a vontade dEle. Se Ele quer que seja feito, Ele vai dar alguma forma de acontecer, até miraculosamente falando. Aí você fala: pastor, mas é correto orar por sucesso? O que você acha? Você acha que é correto você orar para que Deus abençoe, que você tenha sucesso? Lógico. Se você não está orando para ter sucesso, está orando para fazer o quê então? Para ser fracassado? Pense sobre isso. É correto você orar para que Deus abençoe e que dê certo as coisas. Se você não ora para ter sucesso, você está fadado a fracasso. Eliezer aqui nos mostra claramente que não há problema em pedir a Deus sucesso para cumprir uma meta, contanto que tenha um motivo certo. Meu Deus, quer ver? Quer um exemplo? Meu Deus, vou viajar agora, estou atrasado. Deus, coloca os seus anjos ao redor do carro, porque eu vou ter que passar da velocidade permitida. Está errado. Os anjos acompanham até o limite da velocidade da pista, o resto saca por sua conta. Então, quando você pede algo que está dentro da vontade de Deus, por um motivo correto, você pode pedir para que Deus abençoe, que Deus vai abençoar, é promessa. Quando o seu sucesso ajuda as pessoas e honra, glorifica a Deus, orar pelo sucesso não se torna um ato egoísta, se torna um ato que glorifica a Deus. Qualquer coisa que glorifique a Deus, que honre a Deus e abençoe as pessoas, você pode orar por sucesso, que Deus vai abençoar, porque Deus sabe que é um bom motivo, vai abençoar. E a pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte: ouça, porque não adianta nada eu pregar aqui e não dar um desafio para você mudar. Você só vai mudar a sua vida se você colocar em prática. Não adianta eu falar, ano que vem eu prego de novo a mesma coisa e você não mudou. Vai chegar no final do ano, está do mesmo jeito. Você precisa colocar em prática. E a pergunta que eu tenho para você agora, no começo do ano, dá tempo ainda: você está orando por seus objetivos? Antes, você já tem objetivos para esse ano? Se você tem, você está orando por eles? Você está orando pelo seu futuro? Você está orando pelos sonhos ou está apenas guardando esses sonhos para você? Se você está guardando, só vai ser sonho. Aí você vai chegar daqui 10 anos: puxa, eu sonhei tanto com aquilo, mas nunca pediu, nunca agiu, nunca colocou diante de Deus. As suas orações revelam algumas coisas. Quer ver? As suas orações revelam quão sério você leva os seus objetivos. Se você não ora pelos seus objetivos não são sérios. Se você não estiver orando intensamente, incessantemente, pelos seus alvos, pelos seus objetivos, você realmente não se preocupa com eles.
Ou você não confia em Deus, ou você acha que dá conta sozinho, ou eles não são importantes. Se você apenas ora por essas metas uma vez só e fala, Deus, o Senhor já sabe, elas não são importantes para você. Porque a Bíblia diz, buscai, e achareis. Isso indica persistência. Batei, e abrir-se-vos-á. Qual que é o outro? Pedi, é o primeiro, né? E dar-se-vos-á. Insistência. A outra coisa que as orações revelam é o quanto você depende de Deus para alcançar suas metas. Se você não pede a Deus a bênção para suas metas, você não depende dele, faz sozinho, né? Aí o que acontece? Está errado. Se você nunca ora pelos seus alvos, pelos seus sonhos, nunca ora pelo seu trabalho, nunca ora pelas suas finanças, você não depende de Deus para essas áreas. Quanto mais você depende de Deus, mais você ora. A prova da dependência de Deus é a sua vida de oração. Você tem orado, como eu fiz agora há pouco, pelos seus objetivos? Você tem orado pelo seu futuro? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus sonhos? Ou você está apenas guardando esses sonhos? Quinta. Vamos ler juntos? Pergunte o que está me impedindo de atingir o meu objetivo. O que está impedindo você de atingir o seu objetivo? Veja Gênesis 24, verso 5. O servo lhe perguntou, Eliezer pergunta para Moisés, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? E aí você toma como lição, pergunte a você mesmo, por que ainda eu não alcancei a minha meta? Por que eu quero isso e aquilo e eu ainda não alcancei? Quais são as barreiras, obstáculos e bloqueios no seu caminho? O que está impedindo você de chegar no alvo que você quer chegar? Ou aonde você quer chegar? Talvez você quer construir alguma coisa, adquirir alguma coisa, aprender um curso novo, sei lá, ganhar um pouco mais. Quais são as barreiras, obstáculos e bloqueios que estão impedindo você de chegar lá? Pode ser um problema financeiro, a conta nunca fecha no final do mês. Pode ser um problema de relacionamento, vive discutindo em casa, ou até mesmo pode ser um problema educacional que está travando você. Você precisa aprender a estudar mais, porque isso abre portas. Pode ser também um problema emocional, um trauma do passado que está atrapalhando a sua vida. Qual é a barreira que impede você de chegar onde você quer chegar? Muitas pessoas sabotam os seus sonhos ou os seus sucessos porque elas pensam que elas não são dignas de alcançar o sucesso. De fato, mas Deus nos faz dignos pela graça, não é porque a gente merece. Seja qual for a barreira, você precisa identificar antes que você possa seguir em frente. Quando a gente lê Gênesis 24, esse texto, Eliezer tinha muitas barreiras, não tinha, Marcos? Para encontrar a mulher. Já parou para pensar? Abraão fala, ó, Eliezer, você vai lá para tal lugar e você vai encontrar uma esposa do meu filho. Ele só fala isso, e não pode ser desse povo aqui, tem que ser do meu povo lá. Aí ele chega lá, qual que eram os desafios que ele tem? Primeiro, descobrir como chegar num país que ele nunca foi. Primeira coisa, ele nunca tinha ido para aquela região. Imagine você. Outro desafio, encontrar uma mulher que ele nunca conheceu. Ele nunca viu a mulher. Como seria fisicamente? Outro desafio, convencer a essa mulher a voltar com ele para um país que ela nunca tinha estado. Imaginou isso? Ele precisa descobrir um lugar ou um país que ele nunca foi. Ele precisa encontrar uma mulher que ele nunca conheceu. Ele precisa convencer aquela mulher, depois que encontrar, a voltar com ele para um país que ela nunca foi. E ele precisa convencer aquela mulher a fazer o quê? A se casar com um homem que ela nunca viu. E outra coisa, ele precisa convencer os pais a deixá-la ir. Difícil? Para muitos isso seria uma missão impossível. Descobrir como chegar num país que ele nunca foi, encontrar uma mulher que ele nunca conheceu,
convencer a voltar com ele para um país que ela nunca foi, convencer ela a se casar com um homem que ela nunca viu, e convencer seus pais a deixá-la ir. Aí eu pergunto para um de vocês, homens aí, atenção para mim aqui, pessoal, como o pastor Messias fala, olhem nos meus olhos, está com um problema aqui, mas olhem para mim aqui, ó. Atenção aqui para mim. O desafio era grande. E se esse desafio fosse para você? Se o seu pai chamasse você, Ricardo, e falasse assim, ó, eu preciso arranjar uma esposa para o Vinícius, não estou falando que é o caso, e tem que ser isso, isso e aquilo, não pode ser da região, tem que ser lá no Pará, por exemplo, um exemplo. Aí, olha só, você precisa encontrar uma mulher que você nunca conheceu, você precisa convencer essa mulher a voltar com você para um país, para uma região que ela nunca viu, você precisa convencer ela a se casar com seu irmão que ela nunca viu, e você precisa convencer os pais dela a deixá-la vir. Difícil. Para muitos isso seria uma missão impossível. Hoje eu tenho uma tarefa para você. Eu quero que você escreva num papel ou no seu celular quais são seus objetivos e liste depois o que impede, quais são as barreiras que impedem você de alcançar esses objetivos. Pense aí, no final de 2022, onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Você pode fazer objetivos a curto, médio e longo prazo, daqui a alguns meses, daqui a um ano e daqui a 10 anos, e você lista quais são. E quais são as barreiras que impedem você? De repente você olha, puxa, eu quero chegar a ganhar mais, o que impede? Eu preciso estudar mais, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer isso e aquilo. Veja o que impede. Você pode pensar, por que eu tenho que fazer isso? Porque você não pode remover um obstáculo até que primeiro você saiba qual é. Se você não sabe qual é o obstáculo, como você vai resolver? Estou caminhando para o final. 6ª lição. Ore. Deus, por favor, me dê sucesso. Veja os verso 42 de Gênesis 42. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Eliezer elaborou um plano bem simples, mas bem pensado, para encontrar a esposa de Isaac. O que Eliezer fez? Vocês sabem ou não? Sabe o que Eliezer fez? Qual o plano que ele fez? Ele pega 10 camelos de Abraão e carrega esses 10 camelos com a amostra de tudo de melhor que Abraão tinha. Ouro, riquezas, tudo que Abraão tinha, porque Abraão era rico. E ele então viaja da região onde eles estavam para a região onde é o Iraque hoje, a Mesopotâmia, entre os 2 rios, Tigre e Eufrates, onde é o Iraque hoje. E ele vai para uma cidade onde os parentes de Moisés moravam. E então ele fez os camelos se ajoelhar do lado de um poço, fora da cidade. E então ele ora, né? Que você leu aí. Senhor, Deus do Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. Isso é difícil. O que ele tinha planejado? Bom, os camelos podem beber muita água. Então isso significa que a mulher que virá me ajudar, ela tem que tirar 20, 30, 40 baldes de água. Não é qualquer coisa, vai dar trabalho. É um comprometimento. Esse tipo de mulher que Eliezer estava procurando, uma mulher que fosse gentil, generosa, coração de serva e disposta a ajudar alguém, era esse tipo de pessoa que ele queria. E o plano funcionou? Tão logo ele orou, a Bíblia diz, Rebeca chega. Uma mulher chamada Rebeca oferece água para Eliezer e em seguida oferece água para os camelos dele, conforme ele orou. E a pergunta que eu tenho a você é a seguinte: como é que você pretende chegar lá onde você quer chegar, depois de saber qual o seu objetivo? Quanto tempo vai demorar para você chegar onde você quer chegar?
Ou você decide ter foco onde você quer chegar, ou então você vai viver boiando para lá e para cá. O seu futuro vale o esforço que você faz? Vale ou não? Pense no seu futuro, vale a dedicação para ter um futuro melhor? Vale ou não? É a sua vida. É a sua vida. Penúltima lição. Ore por persistência e paciência. Olha o verso 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. Nada de grande é alcançado sem persistência e paciência. Por quê? Para que você tenha sucesso, seus sonhos devem se traduzir em trabalho. Sucesso quer dizer trabalho. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Precisa de trabalho. As pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que estão dispostas a fazer o que elas não estão com vontade de fazer. Elas não são dominadas pelos humores, pelas emoções, elas são dominadas pela vontade de Deus. Para você chegar onde você quer chegar, isso até o mundo fala isso. Você tem um preço a pagar. Tem um sacrifício a fazer. Nada é de graça, a não ser a salvação em Cristo. Mas Jesus pagou o preço, não foi de graça. Eliezer foi um grande exemplo de paciência e persistência. Veja a sua paciência em escolher a mulher certa, fazendo um plano detalhado. Ele não fez julgamento precipitado, ele não foi impulsivo, ele esperou o momento certo. O texto diz no verso 21 de Gênesis 24, sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Se você realmente quer alcançar os objetivos na sua vida, às vezes você tem que adiar a sua gratificação. Você tem que fazer a coisa difícil ao invés da divertida, a coisa certa ao invés da coisa que dá prazer. Às vezes você vai ter que deixar de lado algum lazer seu, porque você quer chegar em algum lugar. Às vezes você vai ter que deixar de lado alguns gastos que você faz, que você gosta, para você fazer uma economia para alcançar onde você quer ir. Sacrifício. Eu me lembro quando eu ouvi o Wilson Matos, hoje fundador da Unicesumar, ele falou que certa vez, quando ele era jovem, ele capinava a lavoura o dia inteiro, e à tarde os amigos dele chegavam, vamos andar de bicicleta? Ele falou, não, tem que estudar. E ele estudava luz de lamparina e de vela, e ele contando, agora os amigos dele continuam andando de bicicleta. Por quê? Tem um preço a se pagar. Eu me lembro quando eu fazia vestibular, os meus colegas de classe falavam assim, professor, mas eu não tenho tempo para estudar. Ele falava assim, mas o que você faz da meia-noite às 6? Entendeu? Se esforce. Se você quer chegar mais à frente, você precisa se esforçar. Qualquer meta que vale a pena alcançar vai ter obstáculo no caminho. Você precisa ter visão de longo prazo, chegar onde você quer chegar. Então, quando as dificuldades vierem, você pode perseverar sabendo que você vai superar. O tempo de Deus é perfeito. O meu tempo não. Quando você estiver na sala de espera de Deus, esperando o momento de Deus, apenas seja paciente e persistente, porque uma visão que Deus dá sempre vai ser cumprida. Última lição. Pergunte quanto vai custar. Quanto vai custar o seu sonho? Quanto vai custar onde você quer chegar? Qual o preço disso? Veja, verso 53, Gênesis 24, 53. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, e também presentes valiosos para quem? Para o irmão dela e para sua mãe. Tudo tem um preço. Quanto custa o seu sonho? 10 mil? 5 mil? 30 mil? A única coisa de graça nesse mundo é a salvação, porque Jesus já pagou. O resto tem um preço. Às vezes, noite sem dormir,
às vezes um tempo de reclusão, de separação das pessoas que você gosta, o abandono de algumas atividades de lazer para se dedicar num tempo específico em alguma coisa. Talvez aquele lanche semanal que você ia na lanchonete comer, você para um pouquinho porque você quer guardar para outra coisa. Tem um preço. Eliezer teve que pagar um preço para que Rebeca voltasse com ele e se casasse com Isaac. A Bíblia diz que Eliezer ofereceu todos os tipos de presentes caros e valiosos. Quem consegue achar aí na Bíblia, nesse capítulo aí, qual era o peso do bracelete que ele deu para Rebeca? Veja aí, quer encontrar, fale para mim. Aí você vai ver quanto custa o ouro hoje, vai ter ideia do preço daquela bracelete. Era tantas, não sei quantas gramas, eu não lembro de cor agora. Grandes metas exigem grandes sacrifícios. Se você realmente quer viver uma vida que alcance alvos, você precisa fazer 3 perguntas: quanto vai custar? O que eu estou disposto a oferecer? E se vale a pena? Vale a pena? O que eu estou disposto a fazer? Quanto vai custar? O maior uso da sua vida é investi-la em algo que vai durar mais do que ela. Entendeu? Alguém encontrou o peso aí? Qual o peso? Qual versículo que é? 22, diz assim, ó, na minha tradução: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. 120 gramas de ouro, quanto custa? Pergunta para o Cleiton depois. Oi? 120 gramas. Percebe? Pulseiras. O ouro é caro. O ouro é a unidade de referência de valores. Oi? 40 mil. Hoje, para hoje, 40 mil. A pulseira que ele deu ali para Rebeca, hoje seria 40 mil reais. Quanto custa o seu sonho? O que você está disposto a oferecer para alcançar esse sonho? Vale a pena ou não? O maior uso da sua vida é investir a sua vida em algo que vai durar mais do que ela. Eu quero terminar com Marcos 8:36. Olha o que o texto diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não comece a lutar por alvos, sonhos e metas sem saber o custo. Você precisa saber o custo disso. Minha oração é para que Deus te ajude, e me ajude também, porque quando eu estava me preparando, eu comecei a pensar nisso tudo. Nos ajude a ter uma visão clara do que Deus deseja que eu faça e de quem eu seja. Eu oro também para você, para que o resto da sua vida inclua os melhores anos da sua vida, que daqui para frente seja melhor do que já foi. Essa é a minha oração, para a sua vida, para a minha vida e para esta igreja. Eu quero, desejo e oro que nesse ano nós desenvolvamos 3 palavras: o foco, a força e a fé. Foco, onde nós queremos chegar? Força para chegar lá e fé para acreditar e orar por isso. Coração, oração e ação. Você pega a palavra coração, você tira o C, vira oração. E você tira um pouquinho mais letras, vira ação. Primeiro nasce no coração, você ora e você age. Foco, força e fé. Que Deus nos abençoe a continuar sabendo onde a gente quer chegar. Se você não sabe, é a hora de começar a saber, porque senão você vai para onde o vento levar. Vamos orar.